canção não poderia ficar somente numa simples melodia. Houve um crescendo dramático e tudo se transformou numa sinfonia de louvor. Milhares de anjos surgiram enchendo o céu com a canção dos tempos. E no campo, os pastores também cantaram uma canção. E a canção foi ouvida pelos magos do Oriente. E toda a criação se juntou numa só voz para adorar o Rei. A terra e céus cantar, a terra e céus cantar, a terra e céus ao Rei cantar. Jesus anjos a cantar, glória aos nascidos.
sempre teve uma canção. Seja um simples louvor da nação escolhida, um magnífico arauto anunciando a chegada do rei, Ou o cântico de um povo que agora proclama as boas novas numa canção que ainda fala de liberdade e celebração. O que nós podíamos dizer ainda, depois de tudo que nós ouvimos, de tudo que o grupo cantou, com relação a Jesus, a sua vida, à terra? Ele veio aqui com um objetivo. Ele veio aqui com uma finalidade única, de salvar o pecador perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele imporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso o anjo disse, e o nome foi dado a ele, Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, vindo da parte de Deus. Queria ainda alguns versículos. O Evangelho de Lucas 2. Algumas coisas que chamam a atenção quando falamos do nascimento do Senhor Jesus. E uma delas é o que está aqui em Lucas capítulo 2, versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Esse texto faz referência a um grupo pequeno de pastores que guardavam seus rebanhos durante a noite. E o anjo do Senhor apareceu a eles, desceu onde eles estavam, e a glória brilhou. Era noite. A glória do Senhor brilhou, de maneira que eles puderam ver o anjo. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura. Um anjo veio do céu anunciar o nascimento do Senhor Jesus a uns pastores, pessoas simples do campo. Eles estavam trabalhando, vigiando o rebanho, e eles tiveram em primeira mão essa grata notícia, a de que o Salvador tão esperado, o Redentor de Israel, havia nascido. Mas não ficou só nisso. Dentre as coisas curiosas que aconteceram, diz o verso 13: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Talvez você possa estar se perguntando, imaginando, mas vai falar a mesma coisa todo ano. Todo Natal é a mesma mensagem. Na verdade, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Salvador é o mesmo, e a mensagem será precisamente a mesma. Nós é que muitas vezes mudamos o sentido do Natal. O ser humano tem feito isso. Não precisamos mais falar sobre isso, porque a mensagem também é a mesma. O aniversariante muitas vezes fica de fora, não é lembrado. Nós fazemos questão de lembrar dele, porque ele é aquele que veio salvar perdido. Eu imagino o susto, o espanto daqueles pastores ao verem um anjo, a glória de Deus brilhando ali, e uma multidão das milícias celestiais. Outra versão fala uma multidão dos exércitos celestiais glorificando. Deus promoveu uma festa aqui na terra pelo nascimento do seu filho. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que uma outra festa é promovida agora nos céus, não mais na terra, quando um pecador se arrepende. E eu queria saber se você já teve a oportunidade, que muitos tiveram, de promover essa festa. Seria bem interessante se você parasse para pensar, além de ter a rica oportunidade de entrar nos céus, antes de você chegar lá, uma festa já terá sido promovida. Quem sabe, talvez, uma milícia como essa, uma multidão como essa que apareceu aos pastores, poderão louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus hoje lá no céu. Sabe, tem outros fatos curiosos. Mas eu queria dizer que você pensasse um pouco em tudo que Deus fez por nós quando Ele enviou Jesus. Ele não mediu esforços. Deus precisava, era necessário unir na carne, condenar na carne o pecado. Mas quando Deus olhou dos céus à terra, Ele não encontrou ninguém que fosse capaz, que fosse sem pecado, que pudesse pagar o preço pelos pecadores. Nós somos todos devedores a Deus. E sabe, mesmo o anjo, mesmo as milícias celestiais, sabem disso também, devem tudo a Deus, louvar o nome de Deus. Eu fico pensando, não sei quanto tempo levou, quantos quilômetros percorreram, José, Maria grávida, já quase ganhando o nenê, saindo lá da Galileia, de Nazaré, indo para Belém, uma pequena cidade de Judá, pertinho de Jerusalém, fazendo aquele trajeto, não sei em que condições, talvez tendo que parar, porque Maria estava já em adiantado estado de gravidez. E uma coisa eu quero perguntar a você, que foi perguntado naquela noite, naquele lugar:
Por ordem das autoridades, era necessário o recenseamento. E foi determinado que cada um retornasse à sua terra para o censo. E José foi cumprir a ordem das autoridades da época. Mas também foi para que cumprisse uma promessa, uma profecia de Deus, que diz que de Belém haveria de nascer o Salvador. E tu, Belém Efrata, a menor, de ti virá o Salvador. E eles foram. Talvez seja porque havia muita gente na cidade, não havia lugar em qualquer pousada, hotel que fosse, pensão que fosse, para que José e Maria pudessem se estabelecer e ter um mínimo de conforto. Quem sabe a noite era muito fria. Dizem que naquelas regiões é muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Eles chegaram, eu imagino, perguntaram aqui, tem lugar hoje aqui para nós? Não, não tem. Tem lugar aqui nessa pousada? Não tem. Não havia lugar para José e Maria, não havia lugar para o Salvador nascer. Mas até que um homem, ele deve ter tido piedade deles, pela situação, viu Maria grávida, falou: na nossa estalagem não tem lugar, mas tem um lugar aqui próprio para os animais. Se vocês quiserem, podem ir lá e se aconchegarem lá e se esconder no sereno, coisas assim. E José e Maria aceitaram. Eles foram para o que nós chamamos de curral, o estábulo. Não sei em que condições estava aquele lugar, porque aquele homem, dono daquele lugar, não havia pensado que pudesse alguém ficar ali. Talvez havia mau cheiro, alguns animais, mas José e Maria foram para lá, se acomodaram lá no cantinho, e Jesus nasceu ali mesmo. Não tinham onde colocar, arrumaram um lugar denominado manjedoura, que era um tipo de coxo, onde se colocava os alimentos para os animais comerem, e ali ele ficou. Uma mensagem que você já talvez tenha ouvido muito tempo, muitas vezes. Mas a pergunta que fica é: o Senhor Jesus não encontrou lugar em pousada alguma, em estalagem alguma. Será que hoje Ele vai encontrar lugar no seu coração? Há lugar na sua vida para o Senhor Jesus? Para nascer no seu coração? Para transformar e impactar a sua vida? O nascimento de Cristo, meus amados, é para mim o começo da prova do amor de Deus para cada um de nós. Desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, a promessa foi feita e Deus cumpriu. Cantamos aqui Isaías, louvou a Deus. Cantamos do seu amor, da sua majestade, da sua glória. Ele é maravilhoso. Ele é Pai da eternidade, é príncipe da paz. O Senhor Jesus não veio defender causa alguma. Ele veio nos trazer esperança, vida eterna, paz com Deus. Essa é a mensagem do Natal. Talvez você tenha ouvido outra, mais bonita, diferente, mas que talvez não esteja de acordo com esse livro. Palavra de Deus. O Senhor Jesus nasceu, teve a sua trajetória de vida ao lado dos seus pais, mas quando nós pensamos no seu nascimento, eu queria ainda falar de alguns outros personagens, não sabemos quantos na verdade, eram alguns reis magos, que, segundo Mateus capítulo 2, veio do Oriente para adorar o Senhor Jesus. A eles foi concedido um sinal de que eles seguissem aquela estrela, que aonde a estrela estivesse,
o menino nascido estaria ali. Mas eu quero falar acerca dos presentes e da adoração deles. Sabe, também os pastores foram lá, mas os magos, os reis magos, adoraram, não a José, não a Maria, embora eles sejam importantes e tenham o seu lugar na história, mas adoraram ao bebê, ao menino Jesus, e ofertaram a ele ouro, falando da sua divindade. Ofertaram também incenso, que fala de uma vida reta, pura, sem pecado, que o Senhor Jesus teria sobre a terra. E ofereceram também mirra, fala da sua morte, dos seus sofrimentos. E eles, prostrando, adoraram ao menino Jesus, reconheceram quem ele era, o Filho de Deus. E ele veio com uma missão primeira, que era para o povo de Israel, para o povo de Deus. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O poder é de Deus. Deus nos dá condições, fé. O Senhor Jesus é o próprio autor da fé, autor e consumador da fé. Deus nos concede esse privilégio de hoje aqui, à noite, podermos compartilhar essas verdades maravilhosas de Deus aos seus corações. Ele viveu aproximadamente 30 anos junto do seu pai, da sua mãe, quando iniciou seu ministério. E terminando seu ministério, ele, caminhando a Jerusalém, ele foi entregue nas mãos das autoridades daquela época. E ele veio com a finalidade de dar a sua vida na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos ser salvos da condenação eterna. E ele não hesitou. Ele foi. Eles o prenderam, o levaram diante de Pilatos, diante do sumo sacerdote Caifás, diante de Herodes, retornaram com ele a Pilatos. Ele foi açoitado, castigado e depois foi levado ao Calvário. Ele mesmo, na verdade, caminhou, levando a cruz pesada, e ali foi crucificado. Morreu, mas a sua morte foi ele rendendo a Deus o seu Espírito. Ele disse: Pai, está consumada a obra que me deste, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Em tempo dado um brado expirou, diz a palavra. Mas se a história parasse aí, ainda assim seria vã nossa fé, nossa esperança também. Porque o nosso Salvador morreu. Mas graças a Deus, glórias a Deus, ele ressuscitou. Daquela cruz, ele foi levado. José de Arimateia, com os seus servos, colocaram ele e os demais que colaboraram num túmulo novo, aberto numa rocha. E ali Jesus permaneceu até o terceiro dia, quando ele ressuscitou. E hoje, ele está exaltado diante da majestade nas alturas, assentado à destra de Deus Pai, no lugar de honra, à direita de Deus, assentado, indicando que a obra que Deus deu a ele foi totalmente feita, cumprida, perfeita. Não há mais nada a fazer. Hoje e agora é com você. Jesus fez a sua parte. Veio, deu a sua vida na cruz do Calvário e agora está lá,
aguardando a cada um de nós, aguardando a você que também ainda não creu nele de todo o seu coração. Como nós cantamos, e vamos cantar ainda, Ele é Deus Emmanuel, estará para sempre conosco. Ele mesmo prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja, que são as pessoas que creem em o Senhor Jesus, na sua obra redentora, um dia Ele virá levar a igreja, porque Ele mesmo prometeu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que palavra interessante. Ele não diz para onde eu estiver. Ele, quando disse isso, estava aqui na terra, ele já sabia, ele já tinha conhecimento de onde ele estaria, lá no céu, aguardando a cada um de nós. E a pergunta que eu volto a fazer, aliás, duas perguntas: você não quer promover hoje uma festa no céu, se arrependendo dos seus pecados e confessando a Jesus como seu Salvador pessoal, assim como eu fiz há muitos anos atrás, assim como muitos que você conhece verdadeiramente já fizeram? Você não quer promover essa festa? Você não quer abrir a porta do seu coração? Faça isso hoje. Receba Jesus, o menino nascido, o Filho de Deus, o Emmanuel, em seu coração, e experimente uma nova vida em Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um. Nós ainda iremos cantar duas canções com o grupo. Que Deus possa abençoá-los, aproveitando para desejar a todos um ano de 2015 na presença do Senhor. E esta é a maior das mensagens, a de que Jesus veio com esse objetivo de salvar a todo aquele que o receber como seu único Salvador e Senhor. Amém? Amém. A música do Natal, como gostamos de ouvi-la, de cantá-la, alegra e aquece nossos corações. Mas hoje não queremos que você vá para casa somente porque achou tudo muito bonito. Não, nós viemos aqui para trazer uma mensagem de esperança. Esperança em Jesus Cristo. Quem sabe a canção do seu coração se tornou cansada ou triste porque você, como os israelitas, não tem motivos para cantar e quer pendurar sua harpa, não quer tocar. Ou talvez, pode ser que você nunca teve uma canção para cantar e agora percebe que falta algo em sua vida. E você reconhece que há um silêncio em sua alma.